esse aqui é um tutorial que nós vamos fazer, um tutorial curto, né? Ele é um tema extenso, né? Teste unitário é um tema extenso, só que a intenção desses tutoriais que a gente vai fazer é poder, em pouco tempo, tentar passar algumas ideias, assim, de como... A minha intenção aqui não é ser um replicador de Javadoc, né? Ou qualquer tipo de documentação. Eu não vou, por exemplo... Falando de teste unitário, né, eu não vou explicar o que são os asserts do JUnit, todos os asserts. Eu não vou ficar falando o que é o assert equals, o assert contains, né, eu não vou falar isso, né, a intenção não é essa. A intenção desses treinamentos é tentar abordar assuntos que a gente normalmente não encontra nas documentações, né, que realmente tentar melhorar o nosso dia a dia como desenvolvedor, tentar passar algumas experiências, tentar realmente gerar discussões para tentar nos evoluir como profissionais técnicos, né, assim. Um dos temas que eu propus é o teste unitário efetivo, que eu acho que é um assunto recorrente, que hoje a gente, vocês devem ter notado, né, assim, nos projetos mais recentes, cada vez mais a gente tem a obrigação de fazer o teste unitário, né. É difícil hoje em dia é difícil encontrar um edital, é difícil encontrar um cliente, mesmo cliente privado, que não exija a escrita dos testes automatizados, né? E por que disso? Não é porque eles são ruins e querem o nosso mal. Talvez também, mas não só por isso, né? Assim, realmente tem um benefício em se desenvolver um projeto usando testes automatizados dos mais diversos tipos. Um desses tipos é o teste unitário, né? E a minha intenção com esse minicurso de hoje, em 2 horas, é tentar passar uma visão do que qual a melhor maneira de usar, quando não usar, né? A gente vai ter algumas práticas também envolvidas. Pode ser que 2 horas seja muito pouco, a gente vai descobrir isso hoje. Eu acho que não, acho que vai dar para passar o conteúdo todo, mas eu não vou me restringir à ementa. Assim, eu vou deixar bem aberto para que a gente discuta se for necessário. Podem usar o chat à vontade aí, podem falar mal, podem, né? Só que está sendo gravado, viu? O curso está sendo gravado. Mas tirando isso, assim, vocês podem falar o que vocês quiserem a qualquer momento. Se tiver uma dúvida, eu vou parar, eu vou discutir o assunto. Se vocês quiserem levantar uma situação e quiserem que a gente discuta aqui, eu acho que é bem interessante, vocês podem fazer a qualquer momento. Acho que assim a gente vai conseguir extrair o máximo, né, do treinamento. Então aqui no título eu fiz uma brincadeira aqui, né, que eu não sei quem pegou a referência aí, mas esse assert equals, né, CPU não ok, assim, é uma brincadeira que a gente faz assim de tomar cuidado com o nível dos asserts que a gente faz, né? Vocês vão ver isso mais para frente no curso, mas para quem já sabe o que é assert, né? Um assert desse tipo, verificando se 1 é igual a 1, sempre vai ser, né? Assim, ele só não vai ser numa eventualidade lá que o CPU deu problema, num momento muito específico. É uma brincadeira que a gente faz para... O que significa? Assim, para não testar de maneira exagerada, né? Esse assert, ele reflete isso. Não teste de maneira exagerada. Você precisa realmente fazer um teste para verificar se o CPU está funcionando de maneira correta? Não, né? Não precisa. Então, isso aqui é uma brincadeira só para a gente poder começar. Bom, sim, já lógico, vocês estão vendo, né, a apresentação aqui, né? Qualquer um aí que puder dar um joinha, vocês estão vendo a apresentação aí, tá tudo ok, né? Beleza. Valeu. Bom, então, objetivo do minicurso, né? Primeiro, apresentar o conceito de teste unitário. Eu acho que a maioria aqui deve conhecer o conceito, mas é difícil eu começar um minicurso desse tipo sem antes apresentar o conceito, né, do que é o teste unitário. Depois eu vou comparar o teste unitário com outros tipos de teste. A gente tem uma série de testes de automação, né? Temos teste de performance, teste de integração. O teste unitário é só uma das ferramentas que a gente tem, né? Então eu vou aproveitar para comparar esses diversos tipos de teste para que a gente possa saber exatamente do que nós estamos tratando, né? E este minicurso é especificamente sobre teste unitário. Eu não vou falar nada aqui de teste de performance nem de teste de integração. Mas eu vou posicionar o teste unitário exatamente entre esses outros tipos, para que a gente saiba exatamente do que a gente está falando. Depois eu vou apresentar algumas dicas e técnicas para desenvolver testes melhores, né? Assim, para que a gente desenvolva testes efetivos mesmo, que a gente não perca nosso tempo, né? Hoje os editais eles estão nos forçando a perder tempo, né? A gente tem que aproveitar o nosso tempo e não gastá-los à toa, né? Justificar o tempo gasto com teste, escrevendo testes que realmente nos ajudem e não testes que estão lá só para dar problema e para cumprir uma métrica, né? A gente não quer isso. Depois eu vou propor uma estratégia
para aplicar testes em projetos legados, existe a gente sempre fala, né, assim, olha, o projeto não tem teste, então eu nunca vou fazer, né, assim, o projeto tal tem 5 anos, é legado, é horrível mexer naquele sistema, eu vou fazer uma demanda de evolução nele e vou usar teste? Não, ou pode ser que sim, talvez valha a pena usar. Não é uma decisão que a gente pode tomar sozinho e tal, mas é uma decisão possível de ser tomada. Isso foi feito recentemente na Policies, no projeto do CIAPA. Nós fizemos isso. O CIAPA foi desenvolvido por 1 ano e meio, 2 anos, sem teste unitário, e a gente adicionou no meio do projeto o teste unitário para tratar um componente específico, e deu muito certo. Né? Eu vou apresentar aqui o que foi feito, como foi feito, né? E para tentar demonstrar que assim, a gente pode usar. Né? E o melhor de tudo isso é que quando o projeto não exige o teste unitário, nós temos o benefício de só usar ele quando realmente for necessário e for útil. Usar o teste unitário onde ele se paga. Isso é muito bom. A gente não consegue isso quando o projeto exige uma métrica, exige que você cubra tantos % de teste. A gente não consegue aplicar só onde realmente ele é útil. A gente acaba tendo que aplicar teste unitário de maneira desvairada e normalmente sem qualidade nesse teste unitário. E isso nos prejudica muito. Então eu vou mostrar isso também. Por último, eu vou mostrar o TDD, Test Driven Development, que é uma técnica para você escrever o teste primeiro. Eu não sei, talvez alguém aqui já usou essa técnica. Se não usou, eu vou apresentar hoje. É uma técnica muito bacana, muito legal, só que ela tem os seus contras também, assim como tudo na nossa área, né? Tem prós e contras. Então eu vou tentar apresentar aí essas duas coisas. De novo, né, para quem chegou agora aqui, pode parar a qualquer momento, fazer pergunta no chat, vocês podem ir conversando entre si aí, podem ficar bem tranquilos. Primeiro, eu vou levantar um questionário aqui pra gente, que é quem já usou, né? Eu vou subir aqui uma enquete. Tá, vê aí se apareceu para vocês, se vocês puderem responder. Já tá dando certo já, beleza. Vou esperar aí vocês responderem então. O pessoal tá em dúvida aí na questão número 2. Bom, pessoal, ignorem o checkbox aí, tá? Faz de conta que é um radio button. Erro de processo aí. Ok, então, pessoal, eu vou parar. Acho que já deu para ver aqui. Nem todo mundo respondeu, mas tudo bem. Vocês estão conseguindo ver os resultados aí, provavelmente, né? Bom, então, o que a gente... Mesmo assim, hoje, a gente já tem... Eu não lembro de ter visto no último ano um edital que não obrigasse o uso de teste unitário. E mesmo assim, a gente tem aqui metade, né, das pessoas responderam que não usou o teste unitário em projeto comercial. Isso é uma realidade ruim, né? Porque nós estamos numa fase em que os testes unitários são vistos como um empecilho, como um problema nos contratos, né? E isso vai forçadamente estar tendo que mudar, né? Não pode ser assim, né? Os projetos, a gente tem que começar a encarar o teste unitário como algo bom. Só que por que a gente não faz isso? Porque não existe, por diversos motivos, seja conhecimento, seja o cliente que não sabe pedir, seja diversas coisas, não existe uma efetividade no uso do teste unitário. Hoje a gente tem uma mentalidade, assim, o desenvolvedor pega um caso de uso, desenvolve, aparecem defeitos
no desenvolvimento e a demanda é entregue para o cliente e depois encerrou o assunto, né? Qual que é o problema? O problema é que o teste unitário, ele se paga no futuro. Ele atrasa o desenvolvimento no dia, né? Assim, hoje ele atrasa o seu desenvolvimento, mas daqui 6 meses ele te poupa uma dor de cabeça muito grande. Isso é um problema muito grande, porque a nossa forma de trabalho, ela não está compatível com isso, né? A gente é cobrado por produzir software sem defeito da primeira vez. Ninguém está preocupado com o futuro, assim, sim estamos, mas na prática o que acontece é que a pessoa quer que o código esteja sem defeito hoje, ela não se preocupa muito com daqui 6 meses, né? Esse é o grande problema do teste unitário, por isso que demora, tem que pegar no tranco mesmo, né? Porque demora para as pessoas realmente identificarem um benefício no teste unitário, né? Eu quis fazer essa enquete porque realmente para poder demonstrar isso, olha, nós quase ninguém usa e quem usa, né? Ali realmente nós tivemos poucas respostas para ter um dado ali, né? Alguém em algum momento clicou no checkbox rápido do momento que eu vi ali. Vocês podem, não precisa ficar com medo de falar a verdade não, tá? Então, assim, a gente usa algumas vezes por força de contrato, outras vezes, né, porque alguém falou que é bom e tal, mas quando que o projeto realmente precisa, né? Aí a gente pode falar, bom, todos os projetos precisam. Ok, tá certo, é uma resposta válida. Mas ele precisa de que maneira? Precisa por completo ou não? Né? Então a gente tem que sempre pensar nisso. Ok, vou fechar aqui a pesquisa, voltar para a apresentação, passar para frente aqui então. Então, o que é teste unitário? Né? Assim, a gente falou aqui até agora, tal, teste unitário, tal, mas o que é, de fato, o teste unitário? Né? Então, eu copiei aqui da gloriosa Wikipedia. Não me importo muito por não ter referência, tá? Deve ter em algum lugar uma referência lá, mas eu só estou usando isso aqui como base para poder demonstrar, né, assim, passar para vocês o que eu entendo como teste unitário, né, e o que eu acho que é o correto também. Né? Sintam-se livres aí para me questionar. Então, ali a parte mais importante está grifada ali, né, assim, unidades individuais, né, assim, para verificar se essa unidade individual de código está pronta para ser usada. Né? Então, a Wikipedia define o teste unitário assim, unidades individuais. E talvez unidade não seria a melhor palavra, mas seria átomo mesmo, né? O átomo, a ideia de ser a menor unidade testável. Isso é a parte mais importante da definição de teste unitário. É a menor unidade testável. Né? O que isso significa? Vamos imaginar que a gente tem um sistema web. Se a gente está testando uma requisição e ela passa por todas as camadas da aplicação, vai até a base de dados e te retorna o HTML e você verifica se o HTML está correto, isso não é um teste unitário. Mas por que não é o teste unitário? Não é porque alguém falou que é o teste de integração, não, é porque essa não é a menor unidade de código testável. Né? Qual que é a menor unidade de código testável? Na programação orientada a objetos, o que é o menor meio de comunicação entre seus blocos de código, né? A gente pode dizer, com uma certa assertividade, de que é um método, né? Assim, é a função. É uma função que ela tem os parâmetros de entrada, ela tem a saída, e ela pode ser chamada por um terceiro, né? Que no caso seria o nosso código de teste. Isso é o menor código testável. Né? Então, o teste unitário é escrever um código cliente que está executando aquele menor bloco de código, que é um método, uma função, em uma camada da sua aplicação, e ele passa parâmetros, pega a resposta e verifica se aquela resposta está correta. Então, essa definição é muito importante, para separar os diversos tipos de teste. Né? No próximo slide, eu vou realmente mostrar, tentar posicionar o teste unitário no meio desses outros tipos de teste. Então, nós temos dois principais tipos de teste além do teste unitário. Se alguém quiser que eu comente mais algum aí, quiser, é só colocar aí no chat. Teste unitário, teste de integração e teste de performance. Né? O que é cada um deles? Né? Eu tentei fazer uma tabela que compara, né, em diversos requisitos, diversas categorias, né, esses três tipos de teste. Primeiro, teste unitário. Boa, teste de aceitação. Vou comentar dele também. Muito legal. Olha,
Eu vou distribuir para vocês, então, esses slides depois. Vai ter uma gravação também, se vocês quiserem a gravação vai ter também. Os slides eu vou distribuir, eu mando no e-mail para todo mundo lá. Então, me lembrem também de falar do teste de citação, foi um bom comentário. Bom, teste unitário, né? Vamos primeiro realmente na definição dele, né? O teste unitário, ele testa o menor bloco possível de código. Por exemplo, um método. Por que eu falei por exemplo? Porque a gente pode falar de diversos paradigmas. Nós estamos falando de orientação a objeto, mas a gente pode falar de diversos outros paradigmas que nem sempre o menor bloco de código vai ser o método, né? Assim, se a gente estiver falando de uma maneira estritamente estrutural, o nosso menor bloco possível de código testável é a própria aplicação inteira, né? A gente pode estar falando de outros paradigmas, então eu não quero entrar em muito detalhe, eu quero ser genérico aqui. Né? Mas, claro que a gente está focando mais aqui na orientação a objeto, que é o que a gente usa hoje em dia. Integração, olhem como é o oposto, né? Testa o maior bloco possível de código. Né? Por exemplo, uma operação desde o navegador até a base de dados. Então, quando a gente usa o Selenium, por exemplo, que a maioria está trabalhando com Java, na verdade todo mundo que respondeu falou Java, né? Então eu acho que vocês devem conhecer o Selenium. Se não conhece, é um robô que fica clicando no mouse para você numa página web, né? Você diz lá, clica no botão tal, ele faz isso, e ele consegue também ler alguma coisa. Por exemplo, verifica se nessa tabela tem uma célula escrito o valor Samuel. Então ele vai lá e faz isso. Então, Selenium é uma biblioteca que a gente usa para testes de integração. Você não vai ver o Selenium ser usado para testes unitários. São coisas distintas. Né? A gente acaba misturando os dois, por quê? De novo, cobertura de código. Vocês vão me ver falando muito mal de cobertura de código durante o minicurso inteiro. Porque realmente cobertura de código é a pior coisa que já inventaram. Isso é uma opinião minha, tá? Assim, existem opiniões alternativas, na hora lá a gente pode discutir, né? Quem tiver uma opinião contrária. Mas na minha opinião, cobertura de código é a pior coisa que já inventaram. E a cobertura de código, ela acaba mesclando o código testado por teste unitário e teste de integração. Então, muitas pessoas acabam achando que é a mesma coisa. Ah, por que eu não vou fazer o teste de integração de uma vez, já que ele testa todas as camadas e aí a minha cobertura sai maior lá no final, né? Isso é uma droga, né? Mas é isso que acontece com a cobertura de código. O teste unitário, não. Você não vai ver isso acontecendo. Uma outra diferença entre esses dois é que o teste de integração, ele depende de todo o seu ambiente. Ele depende do banco de dados, ele depende do servidor SMTP, ele depende do seu container web, ele depende de tudo para executar. Se ele for feito da maneira correta, né? Porque é para isso que ele serve. O seu teste unitário, pelo contrário, ele não pode depender de nada. Ele tem que ser uma aplicação console. Se o seu teste unitário está dependendo da base de dados, tem alguma coisa muito errada. Entendeu? Isso é outra característica muito importante para separar um teste do outro. E a gente tem um teste de performance também. O teste de performance, ele testa requisitos não funcionais. Por exemplo, a minha aplicação, ela tem um requisito que toda vez que o banco está fora do ar, eu tenho que dar uma mensagem bonitinha para o usuário, eu não posso estourar na cara dele. É algo que pode ser testado com o teste de performance. Vocês podem falar, bom, mas isso não é exatamente performance, né? Mas também não é um teste unitário, não é um teste de integração. Ele é um teste de performance porque ele está testando requisitos não funcionais. E a ausência de um recurso é um requisito não funcional. Teste de performance mais comum, por exemplo, a aplicação tem que suportar 1000 acessos simultâneos. Esse é um teste de performance muito mais comum, né? Que a gente usa, por exemplo, JMeter, alguma ferramenta desse tipo, para simular as requisições ao nosso software. E aí a gente coloca um cluster ou uma máquina só, dependendo do nível, né, de estresse. E a gente cria uma série de requisições fake, né, para estressar mesmo o nosso sistema e ver se ele está realmente aguentando aquela quantidade de requisições. Que é algo muito importante também, que dificilmente a gente faz antes do final, né, das entregas, dos projetos, o que é muito ruim. Não tem nada pior do que você ter um módulo inteiro construído e descobrir que aquele controller central do seu projeto não atende a performance e às vezes você tem que fazer uma desnormalização no banco de dados. Só quem passou por isso sabe como é complicado, né? Depois do final do projeto, você ter uma desnormalização de dado que vai impactar um monte de coisa e realmente é dali ladeira abaixo, né? É bem complicado. Uma outra coisa também,
fail safe, eu até coloquei ali, quando sua aplicação dá problema pelo estouro, né, de, sei lá, requisições simultâneas, teve um pico de 5 mil usuários, tudo bem, a sua aplicação não tem que aguentar, mas o que acontece quando tem 5 mil usuários simultâneos? Isso é muito importante. O primeiro DDoS, que hoje é moda, né, o DDoS, cada semana tem alguém aí, né, as torradeiras dos Estados Unidos estão derrubando muitos sites por aí, né, quem acompanhou aí o último DDoS sabe disso. Então, a primeira vez que um exército de torradeira tentar acessar o seu site, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair? Ele vai ficar indisponível? Ou ele vai deixar vazar uma informação de segurança? Ou ele vai corromper a base de dados? Né? Esse tipo de teste fail-safe, que é a sua aplicação falha seguramente, ela falha de uma maneira que não causa problema, também é muito interessante. Então, essas basicamente são as definições, né? Então, ali, vamos falar de tempo de execução. Né? Teste unitário, o tempo de execução dele tem que ser rápido. Rápido, assim, menos de 1 segundo para executar a sua suite inteira de teste unitário seria o ideal. Um projeto gigantesco não pode passar de 2 ou 3 segundos, assim. Por quê? Se você passar desse tempo, se sua suite de teste unitário passar de demorar, sei lá, 30 segundos para executar, ela não vai ser usada do jeito que ela tem que ser usada. Porque o ideal do teste unitário é você usar ele a cada alteração de código que você fizer. Existem ferramentas, inclusive, que automatizam a execução do teste unitário. Quem já trabalhou com Grunt, JavaScript, Gulp, né? O próprio Gulp também faz isso. Às vezes ele faz isso por baixo do Grunt, às vezes não, né? Tem ferramentas que elas ficam escutando um diretório, que seria o diretório do seu projeto, e qualquer alteração de código, qualquer Ctrl+S que você der, ela já executa toda a suíte de teste unitário novamente. Isso é muito legal, né? Porque você já vê na hora que o que você está fazendo não está funcionando, não está legal, não rodou. Só que para isso ser efetivo, o seu teste unitário tem que rodar rapidamente. E aí que entra a definição lá do lado de cima. Se você realmente fez uma suíte de teste unitário que realmente só testa blocos de código Java ou C Sharp, PHP, .NET, Python, só testa blocos de código e não sobe banco, não sobe container web, nada desse tipo, você vai ter sucesso nessa empreitada, porque o seu teste unitário vai rodar muito rápido. Se você não fizer isso, o seu teste unitário vai ficar lento e não vai ser usado. É basicamente isso que vai acontecer. Que é o contrário do teste de integração. O teste de integração ele é lento mesmo, por design, ele é lento. Ele vai subir o banco, vai subir container web, vai subir um monte de coisa, vai ficar disparando requisição. HTTP SMTP é muito lento. Você vai rodar o SMTP, provavelmente você vai mandar para um servidor de teste, depois você vai ter que ler a resposta para garantir mesmo que foi enviado. Ou seja, é uma série de componentes externos que vão gerar lentidão no processo. Isso é esperado. E o teste de integração, ele não é executado a todo momento. Normalmente, ele é executado em um servidor de integração contínua ou na própria máquina do desenvolvedor antes dele entregar uma funcionalidade, não a todo momento. Né? Por isso que é muito importante ter uma separação daquilo que você faz com Selenium, daquilo que você faz com JUnit, daquilo que você faz teste de integração, daquilo que você faz teste unitário. E por fim, o teste de performance, que aí assim, não é surpresa nenhuma dizer que ele demora, né? Assim, ele está testando situações de estresse, situações de pico, né? Ele está tentando simular situações anormais. Então, é bem óbvio que ele vai ser testado, ele vai demorar para ser executado. E ele também não precisa ser executado a todo momento, né? Ele pode ser executado uma vez por semana, né? Assim, ele pode ser executado com uma periodicidade menor. Por quê? Porque é mais difícil você causar uma intervenção no seu código que uma vez ele tendo performance, ele deixa de ter performance. É mais difícil você fazer isso. Você faz, só que é mais difícil
Só, tô de volta. Caiu a minha internet aqui, deu uma chuva aqui e caiu pelo menos umas 10 árvores aqui na cidade. Brincadeira, mas deve ter caído. Aí a minha internet caiu, eu troquei aqui a conexão, vamos ver se vai resolver. Vocês estão me ouvindo de novo? Dá pelo menos um joinha em alguém? Tirando o Thiago, que tá com esse joinha aí faz tempo, o dedo deve estar doendo já. Obrigado. Bom, então eu vou tentar, eu acho que não faz tanto tempo assim que caiu. Eu acho que vocês... Vou começar aqui nessa parte aqui, ajuda na prevenção e identificação de testes de regressão, né? Bom, teste unitário, né? Assim, em termos, vamos pensar agora nos benefícios que os testes trazem para a gente. Um benefício muito legal do teste unitário, aí vocês vão até me questionar quanto a isso, mas não é garantir a qualidade do seu código. Por incrível que pareça, o teste unitário, ele ajuda a garantir a qualidade, mas ele não é tão efetivo nisso. Por quê? Pelo motivo óbvio. Se você pensou num teste unitário, isso acho que todo mundo que já escreveu um teste unitário se perguntou, né? Mas espera um pouquinho. Se eu tenho que pensar no caso de teste, eu não vou escrever uma aplicação que dá problema, né? Se eu já sei que aquele caso é específico, vamos pensar num caso simples, né? Divisão de inteiros. Se eu lembrei de fazer um teste unitário para divisão por zero, eu não vou ser besta o suficiente para não implementar a minha calculadora corretamente na divisão por zero. Então, vocês podem perguntar, mas o que isso está me ajudando, então? Esse é o X da questão. No momento em que você está escrevendo, ela não ajuda muito, né? Ele ajuda lá na frente, na hora que você tem que evoluir aquela calculadora. Na hora que você tem que evoluir, e isso vai te ajudar a escrever um código que continua funcionando naquele caso específico da divisão por zero. Isso é o mais legal do teste unitário, né? Você, de uma maneira fácil de replicar, criar um testador automático que na hora que você precisar evoluir aquele código, ele vai te ajudar, ele vai ser como um braço direito ali para estar te ajudando a evoluir aquele componente de código sem causar problemas de regressão. Reparem que é importante aqui, ajuda na prevenção e identificação de testes de regressão. Na hora que você evolui o seu código, ele te ajuda, não na hora que você escreve. Isso é muito importante, tá? Na hora que você está escrevendo, ele no máximo te ajuda a pensar como um cliente daquele seu código. Isso ele te ajuda um pouco. Você não olhar simplesmente para como uma pessoa que está desenvolvendo, mas uma pessoa que está consumindo, né? Isso também é legal, mas ele não ajuda provavelmente se você fizer um código sem teste unitário e com teste unitário, a primeira entrega não vai ter uma diferença na quantidade de defeitos. Isso é importante observar. Né? Por quê? Por causa disso que eu falei. Se na hora que você está escrevendo os testes, você identificou um caso, provavelmente você já desenvolveu o seu código para que aquilo não dê problema. Né? Isso é importante. E o teste de integração ele é um pouquinho parecido nesse ponto. Ele ajuda a evitar problemas causados por evolução, só que ele ajuda de um âmbito diferente. Vamos imaginar que você tem uma tabela na base de dados, você adicionou ou removeu uma coluna. Se você tem uma suíte completa de teste unitário, de teste de integração, a hora que você executar aquela suíte de teste de integração, os pontos do seu sistema que usam aquela coluna provavelmente vão dar problema, e você vai identificar mais facilmente se você não deixou nada para trás. Entenderam? Diferente do teste unitário. O teste unitário não vai fazer isso. Mas não é o intuito dele fazer isso. Então, reparem como uma coisa complementa a outra. Você nunca pode chegar ao ponto de falar, olha, eu vou fazer teste unitário ou de integração para esse projeto. Não. Você tem que analisar aquela situação e decidir se o melhor é usar teste unitário, teste de integração, uma combinação dos dois ou nenhum dos dois. Né? No mesmo projeto, podem ter cenários em que uma coisa é melhor que a outra. E, por fim, o teste de performance, ele ajuda a identificar gargalos, né? É óbvio, né? O que o teste de performance te ajuda? Sabe aquele controller do Hibernate em que você subiu o banco inteiro na memória, né? Todo o modelo de entidades está fat, não está lazy, está eager, né? E aí você fez um controller que sobe o banco inteiro na memória, né? No seu ambiente de desenvolvimento aquilo funciona que é uma maravilha, tá perfeito o sistema, mas ele é um sistema de amostra grátis, ele é um sistema que funciona para 3, 4 pessoas. A hora que tem 1000 pessoas usando o sistema, ele trava. E quando isso acontece? Isso acontece em produção.
Ou seja, é noite sem dormir para todo mundo na cadeia daquele sistema, né? Para o gerente, provedor, para o prestador, para todo mundo. Tá faltando teste de performance aqui no ClickMeet. Vamos fazer uma suíte, vamos mudar a prática de hoje aqui. Vai ser fazer uma suíte de teste aqui para o ClickMeet. Mas é a minha internet mesmo aqui, pessoal. É aqui. Bom, vamos lá. Ajudar a identificar gargalos. Ok. Então, nesse momento, ao invés de a gente esperar chegar em produção e todo mundo naquela adrenalina que ninguém dorme, né? E assim, cara, o sistema vai entrar em produção amanhã, estou tenso, não sei se meu sistema funciona. Para que isso não aconteça, a gente desenvolve um teste de performance. A gente fala, bom, não vamos esperar chegar à produção. Vamos fazer aqui um teste, eu e você aqui, eu, você, Jay Miller. Vamos colocar 1000 usuários para acessar e vamos ver se realmente está funcionando bem. Ou melhor ainda, não vamos nem usar o Hibernate, né? Brincadeira, mas é uma solução também, né? Então, para esse tipo de situação, a gente usa o teste de performance. Próximo ponto. Ajuda na refatoração do código. Isso, na verdade, é um derivado do item de cima, né? Se eu estou evitando testes, problemas de regressão, consequentemente, eu tenho uma facilidade maior em refatorar o meu código. Então, voltando no exemplo da calculadora. Eu tenho uma calculadora que faz as 4 operações, eu tenho uma suíte de teste unitário para ela. Amanhã ou depois, alguém colocou uma calculadora Pro XYZ no mercado. O pessoal do cliente quer usar porque ela é muito bonita, assim, ela é colorida e os números saem rodando na tela e o pessoal adora essa calculadora e eles querem colocar ela dentro do sistema. Esse tipo de coisa acontece, né? Assim, não, essa é uma situação hipotética, mas que serve bem de exemplo, porque isso pode acontecer. Assim como um exemplo um pouco parecido você tem um objeto, né, um processo, que ele é manual, e amanhã ou depois o pessoal faz um projeto naquele sistema para automatizar esse processo. Então você está pegando um galho do seu sistema e está trocando, substituindo ele, que era um processo manual, por um processo automatizado. Isso é uma refatoração de negócio, né? Isso acontece também com frequência. Se você tem o teste unitário, você tem já um braço direito para te ajudar nesse processo. Porque quando você muda aquela calculadora, aquela implementação da calculadora, para não fazer aquelas contas na mão e usar a calculadora colorida lá, na hora que você executar o teste unitário, as respostas têm que continuar as mesmas, né? O que muda são efeitos colaterais, mas o requisito ainda é o mesmo, né? 1 mais 1 tem que dar 2, exceto se o CPU estiver errado. Então, esse tipo de situação acontece e é nesse ponto, reparem, de novo, é nesse ponto em que você vai ter o benefício do teste unitário e não na escrita da primeira calculadora. Então, por isso que é tão difícil para a gente começar a usar, porque na hora lá do desenvolvimento do projeto, ninguém tem benefício por falar, estou usando o teste unitário. Não, ele é realmente um peso no processo de desenvolvimento, que só gera lucro lá depois para o cliente, né, lá no futuro, né, quando ele tiver que mudar aquele sistema. Então não se sintam mal por não gostar de teste unitário nessa situação, porque realmente não dá para gostar se você não está tendo benefício no uso, se quem está tendo benefício é uma outra pessoa e tal. E o fato de começar a perceber isso e entender a real necessidade do teste unitário, tanto do lado da fábrica quanto do lado do cliente, pode facilitar um pouquinho esse processo, para realmente desenvolver aquilo que realmente é necessário, sem que haja argumentos inválidos do tipo, não, você não está desenvolvendo teste unitário? Por que não? Você iria ter menos defeitos se você estivesse implementando teste unitário. Não, meu amigo, não iria pelo contrário, né? Assim, se você focar mais tempo no seu código, você vai ter menos defeito no seu código. O teste unitário está lá para te ajudar a longo prazo.
reparem que eu não coloquei nada do teste de performance, porque o teste de performance ele não tem nada a ver com regressão, né? Assim, isso é importante ter essa separação. Quando você evolui um código, não existe o conceito de teste de regressão de performance. Você pode ter um defeito de performance causado por uma alteração, mas você não identifica ela com teste unitário ou assim, é diferente. Entendeu? É importante você ter o teste de performance para rodar ele sempre por completo, mas não é assim, não se pagaria se fosse só para isso. Né? Assim, eu quero teste de performance porque amanhã ou depois alguém vai fazer alguma besteira naquela consulta e vai deixar ela lenta. Isso pode acontecer? Pode, mas não é para isso que ele é feito. O valor maior dele está no começo do desenvolvimento, é o contrário do que eu venho falando. O valor maior do teste unitário de integração está no futuro. O valor maior do teste de performance está no começo, está no hoje, no antes da produção. Ele vai te dar noites de sono. Isso vale mais do que o salário que a gente ganha. Então, é melhor fazer ele antes. Né? Assim, esse aqui, teste de performance é um que cliente nenhum precisa pedir. Né? Todos deveriam gostar e saber muito bem fazer o teste de performance. Última linha. Ajuda na documentação dos componentes de código. Esse aqui é importante, né? Quando a gente falar de teste de aceitação, que o William, né? Foi o William? Deixa eu ver aqui sim. É isso, foi o William. Quando a gente falar de teste de aceitação, a gente vai falar sobre isso, né? Que é a questão da documentação. Pode parecer um pouquinho contraintuitivo você falar que um código de teste ajuda a documentar o sistema, mas pense um pouquinho nisso, né? O que o seu teste unitário está fazendo ali? Ele não está testando as entradas e saídas, ele não está falando que 1 mais 1 tem que dar 2, e 1 dividido por 0 tem que dar não definido. Ele está falando isso. Ele está te ajudando a documentar o seu código. E o teste de integração, de maneira paralela, ele ajuda a documentar o sistema como um todo, né? Porque ele diz o que tem que acontecer em determinadas situações, né? Isso é muito legal. O teste de performance não especifica nada. Né? Ele simplesmente pega requisitos não funcionais e traduz isso em suítes de teste. Né? É a única coisa que ele faz. Bom, testes de aceitação. Vamos falar um pouquinho disso. Teste de aceitação, aí depende, tá? Assim, vamos tentar dar um exemplo de teste de aceitação. Teste de aceitação é ele está bem relacionado, né, com a escrita de critérios de aceitação. Então, vamos imaginar que a gente escreve lá um exemplo assim. Dado que o primeiro nome da pessoa é fulano, dado que o segundo nome da pessoa é ciclano, quando eu perguntar para o sistema qual é a concatenação do nome da pessoa, então o sistema vai me dizer que é fulano ciclano. Isso é um critério de aceitação. Imagina você especificar um sistema todo usando esse tipo de linguagem, de critério de aceitação. E aí você pega essa linguagem, que é uma média, né, assim, é um ponto intermediário entre código-fonte e o português, e você joga isso em um motor de testes de aceitação, como, por exemplo, JBehave, Cucumber, alguma coisa desse tipo. E aí, para cada critério de aceitação desse, você desenvolve o código que chama o seu sistema e garante que aquilo está funcionando. Então, isso é muito legal. Em que sentido? Né? Ele é como se fosse um teste de integração. Normalmente, esses critérios de aceitação são escritos como testes de integração e não como testes unitários. Mas, em alguns casos, aí mais para frente vocês vão entender isso melhor, em alguns casos, vale muito mais a pena você fazer como teste unitário do que como teste de integração. Depende muito da situação. Por exemplo, CRUD. Ninguém precisa fazer teste unitário de CRUD, né? Assim, o teste unitário em CRUD é a coisa mais lastimável e mais não prazerosa de se fazer no mundo, porque não presta para nada. No CRUD não existe código complexo, não existe cálculo, assim. Se existe, praticamente ele não é um CRUD, né? Se um CRUD está fazendo tanta coisa assim, então a gente deixa ele de lado, coloca uma alternativa ali, né? Mas o CRUD mesmo, aquele código de descrição, que é sempre a mesma coisa, e você faz teste unitário para ele, você sofre mesmo, porque realmente não presta para nada. Agora, o teste de integração, não, ele serve, né? Assim, você está testando todas as camadas. Então, amanhã ou depois, alguém precisa renomear uma coluna naquela tabela do CRUD,
Se você esqueceu daquela funcionalidade, o teste de integração vai te lembrar dela, porque ele vai parar de funcionar. Né? E o teste de aceitação, ele estende o teste de integração, porque ele chega até o documento de requisitos. Imagina que não tivesse o documento de requisito, e o requisito fossem os critérios de aceitação. E aí você implementa os testes de aceitação, porque você diz para o seu cliente, está vendo isso aqui que você pediu? Eu peguei, implementei aqui o meu código de teste, olhando para esse texto. Então, se eu sei interpretar texto, eu consegui chegar em algo que provavelmente é o que você quer. Pode não ser, em alguns casos não vai ser, só que está perto ali. E o sistema realmente faz isso que você pediu. Né? Então, o teste de aceitação é isso. Eu compararia, ele é mais próximo do teste de integração. Em alguns casos, você pode ter, vamos imaginar um caso que pode acontecer. Acontece, quase todos os projetos têm isso, projetos não triviais. Alguma legislação que trata um cálculo de imposto, alguma coisa do tipo. Esse cálculo de imposto, você pode especificar ele com critérios de aceitação e você desenvolve um componente segregado do seu código para fazer esse cálculo. E aí você não precisa fazer o teste de integração para isso, você faz o teste unitário. Porque o seu componente está bem isolado, você consegue testar ele de uma maneira muito mais efetiva. Nós vamos ver isso mais para frente ali. Ok, pessoal. Alguém quer propor algum outro tipo de teste ou quer jogar alguma pergunta aqui para a gente comparar? Daqui para frente eu vou falar mais de teste unitário. Mockito. Mockito, ele é uma ferramenta de um conjunto de ferramentas que é usado para a criação de mocks. O que é mock? Vamos voltar aqui no teste unitário. Imagina que você está testando lá unitariamente, lembrando que teste unitário é o menor, né, você testar o menor bloco de código possível. Né? Então vamos imaginar que você tem lá o seu BO, seu service, né, o seu sei lá o que, seu manager, né, qualquer coisa assim, e você quer testar um método lá que faz um cálculo de um valor. Por algum motivo, né, esse método, ele já, além de fazer o cálculo do valor, ele já está, por exemplo, persistindo alguma informação no banco, ou está enviando um e-mail, por exemplo. Ele chama algum objeto de uma camada inferior, camada de dados, camada de infraestrutura, para salvar alguma coisa no banco, ou mandar um e-mail. Imagina essa situação. Nesse ponto, você não quer que o seu teste unitário envie e-mail. Não importa o quão fácil isso seja. Não importa assim, eu vou ter o SMTP for Dev. Se alguém quiser uma ferramenta legal aqui para testes, eu escrevi o nome aí. O ponto SG, assim, era desnecessário aí porque não faz parte do nome do projeto, só que é o único arquivo da ferramenta, né? Então eu acabei colocando ele aí também. Mas é bem legal isso aí porque ele é um servidor SMTP local, você abre ele, tem uma cópia do e-mail que deve ir para algum lugar aí, vai saber para onde, né? Bom, você só abre esse software e ele já é um servidor SMTP local, né? Quem tiver paranoico aí, achar que é vírus, eu acho que não é, mas tem uma imagem do Docker, para quem já usou Docker, deixa eu ver aqui, SMTP, Simple SMTP. Espera aí que eu vou pegar o nome aqui, eu já coloco para vocês. Meio dev, esse daqui mesmo. Ó, essa imagem Docker, para quem já usou Docker, ela também é um container que sobe um servidor SMTP básico para que você possa usar para testes de desenvolvimento. Isso é muito útil, né? É muito bacana você ter os e-mails ali local, não precisa se preocupar com Gmail, SSL, toda vez a gente esquece a porcaria da porta do SSL do Gmail e tem que ir lá pesquisar no site para lembrar, né? Com isso aí não precisa, bem local, não tem que ficar se preocupando em mandar e-mail para gerente, né? Então, é bem mais fácil. Bom, então, nesse cenário, por mais fácil que seja, a gente não quer que o nosso teste unitário consuma esse tipo de serviço, porque a gente quer que ele seja rápido, seja portável, uma série de situações. Então, num cenário desse daí, a gente usa ferramentas que nos ajudam a criar mocks. O que são mocks? Mocks são objetos que fazem uma mímica de um objeto real. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um repositório, um DAO, e eu quero fazer uma consulta de todos os endereços da minha base.
Ao invés de apontar para a minha base mesmo, de verdade, de desenvolvimento, eu vou criar um mock, né, chamar lá endereço DAO de mentirinha, e eu vou implementar a interface dele, e nos retornos das buscas lá, eu vou retornar pojos, assim, eu crio na mão lá uma série de endereços e retorno na mão. Isso é um mock. Reparem que em nenhum momento eu falei do Mockito. Por quê? Isso é importante. Você não precisa usar ferramenta nenhuma para criar mock. Você só precisa usar uma ferramenta quando você não desenvolveu o seu código de maneira desacoplada. Aí você precisa de ferramenta. Mas quando você não fez isso, se você realmente fez o seu código com uma boa estrutura de gestão de dependência, uma boa coesão, né, um baixo acoplamento entre as camadas. Isso é um outro assunto que a gente pode falar depois, né? Assim, agora não vou entrar nisso, mas se o código está bem desacoplado, né, está bem definido, você não vai precisar de Mockito em momento nenhum para fazer os seus mocks. Mas sempre tem aquela pessoa que usa um método estático, né, que em algum lugar faz um malabarismo gigantesco lá e não dá para matar essa pessoa, né, e o código continua tendo que ser escrito, né? Então, nesse caso, uma ferramenta como o Mockito ajuda. Ou também para facilitar um pouco, né? O Mockito, ele facilita um pouquinho, né? A forma como você cria um mock usando ferramentas como o Mockito é mais fácil do que você ter que ficar criando um monte de classe que implementa interface lá e né, um monte de código. Ele reduz a verbosidade de criação de mocks. É para isso que serve o Mockito. Alguma outra coisa? Senão eu vou... Beleza. Então aí, ó, pessoal, a qualquer momento aí, teste de segurança. Testes de segurança. Tá, teste de segurança é um outro tipo de teste, é um teste exploratório. Tem dois tipos de teste de segurança. Aí é legal também isso daí. Em termos de teste de segurança, a gente ouve muita expressão caixa branca e caixa preta, né? Então, existem os testes de segurança caixa preta, que são testes de integração. Por exemplo, você mandar em todos os atributos de string lá do seu sistema, mandar um SQL para ver o que está acontecendo, se está dando erro, se o SQL injection foi bem tratado ou não. Isso é um exemplo de teste de segurança que é feito em cima de um teste de integração. Existe teste de segurança que é caixa branca, que é teste... pode ser chamado de teste unitário, mas na verdade o que a gente vê por padrão não é isso, não é nenhum tipo de teste automatizado. Testes de segurança caixa branca são análises estáticas de código. Por exemplo, o Sonar, quando ele procura lá se você está usando um array com um índice numérico que pode ser alterado pelo usuário. Isso é um teste de segurança que não é válido para Java, mas é válido para C, por exemplo, né? Se você soma um índice num ponteiro no C, você pode acessar qualquer endereço de memória da sua aplicação a partir daquela base que você usou. Porque o C não protege. O conceito de array em C ele é muito aberto, né? Então, essa falha de segurança, ela é facilmente identificada com análise estática de código, que é um exemplo de teste de segurança, que é a caixa branca. Isso em comparação com testes de integração, que, por exemplo, verificam se alguma coisa da sua aplicação está sendo acessível via HTTP e não HTTPS, ou verifica se o certificado revogado realmente está revogado na sua aplicação, verifica se quer injection, verifica esse tipo de coisa. São testes que normalmente são desenvolvidos em cima de testes de integração. Ou mesmo até uma ferramenta, né? Existem muitas ferramentas caríssimas que você simplesmente aponta ela para o sistema e ela fica lá disparando um monte de requisição que normalmente dá problema, até quebrar alguma coisa, né? E aí o seu sistema ser notificado por isso, né? Assim, que falhou num teste de segurança. Então, aí, respondendo a pergunta mais diretamente, normalmente é o teste de integração. Tá? Em algum caso, pode ter um teste unitário, dependendo da complexidade do seu componente, né, o teste unitário pode ajudar, mas normalmente testes de segurança usam recursos externos. Normalmente a gente está falando de uma comunicação de rede, nós estamos falando de uma entrada do usuário, né, estamos falando de verificar... o próprio fail-safe lá do teste de performance também pode ser chamado de um teste de segurança. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Ele ficaria aí num âmbito mais geral, sendo possível quebrar ele em diversas situações. Então, para responder realmente a pergunta,
Aí depende exatamente de qual teste de segurança, porque existem de vários tipos. Ok? Mais alguma coisa? Beleza, então, pessoal, vou passar aqui para frente. Vamos fazer um Hello JUnit aqui. Deixa eu movimentar para cá aqui na minha janela. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo aqui o meu Eclipse? Legal. Bom, eu aumentei um pouquinho a fonte aqui, mas caso mesmo assim ela esteja pequena, vocês me avisam. Eu já fiz todos esses projetos que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já fiz, só que eu vou fazer aqui de novo, né, no passo a passo, que eu acho melhor, né, assim, a didática. Eu vou tentar fazer assim, acho que é melhor. Então, acho que todo mundo que respondeu ali usa Java, né, então isso vai ser legal, vai dar para absorver bastante. Mas, assim, todos os conceitos que eu estou mostrando aqui se aplicam para qualquer tecnologia, né, seja Java, seja Python, né? A mesma coisa se aplica para qualquer uma, assim, é bem genérico. Inclusive, foi por isso que eu escolhi esse tema como primeiro, porque eu não sabia exatamente quem ia aparecer ou não, então eu tentei escolher um tema que fosse genérico o suficiente para isso. Eu não ia escolher, por exemplo, Maven e deixar o pessoal do PHP chateado, né? Porque não presta para nada para eles isso. Apesar que Maven, alguns ainda acabam usando, mas enfim. Então, vamos lá, né? Eu vou criar um projeto aqui. Para quem cria projeto com Maven, só um detalhe aqui, porque quase todo mundo aqui usa o Maven, né? Ou o Gradle ou o Maven. Quando você cria um projeto, ele já vem com as pastas de source main Java e source test Java, né? Então ele já vem com uma estrutura aqui já preparada para você usar o teste unitário. Não é obrigatório, mas quando a gente está desenvolvendo uma aplicação que não está usando essas ferramentas, é uma boa prática você criar um outro source folder, ou até mesmo um outro projeto, mas acho que é um pouquinho demais. Então eu vou criar um outro source folder aqui para conter as minhas classes de teste, né? Só para deixar separado mesmo, assim, não tem nada demais em deixar junto, mas é boa prática. Lógico, né? O bom do Maven, né, do Gradle, é que eles já evitam que você cometa um deslize, que às vezes acontece, de usar uma classe de teste no seu projeto mesmo, né? Assim, nos seus controllers, então você usa uma classe de teste, sem querer, né? Isso é muito ruim, isso é péssimo. Do jeito que está aqui, o código vai continuar funcionando, porque o Eclipse não separa os source folders. Mas quando você faz um compile pelo Maven, né, ele não vai colocar no class path do seu compile as classes que você colocou em source test Java. Ele vai colocar apenas o que está em source main Java. Então, ele já vai evitar que você faça esse tipo de deslize, né? Bom, então eu vou criar aqui um Hello JUnit. Vou criar uma classe principal. Aí, se estiver pequeno aí, vocês me avisam, né? Tá tamanho 14 aqui, eu acho que tá dando para ver. Como está na tela, né? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente ler duas strings aqui e vou... Na verdade, eu vou fazer o mínimo possível, né? Bom, então, ok, vamos rodar isso aqui para ver se eu não estou ficando louco. Perfeito. Então, Hello JUnit, né? De JUnit ainda não tem nada, mas é um Hello World. Como é que a gente pode testar isso daqui? Vamos tentar pensar agora como teste unitário, né? A gente falou que o teste unitário, ele testa o menor bloco de código possível, né? O que a gente tem de menor bloco de código possível aqui? O nosso main, né? Então, vamos tentar escrever um teste unitário para ele. Vocês vão ver que não vai dar muito certo. Já vou explicar o porquê, mas vocês vão ver que não vai colar. Eu vou vir aqui no meu pacote de teste. Fiz besteira. Vou criar um pacote. É convenção a gente usar o mesmo pacote da classe, né, que a gente está testando, ponto teste.
Isso é uma convenção. Não é exigido, mas é uma convenção. E no nome da classe, a mesma coisa. O nome da classe testada, teste na frente. Isso também é uma convenção. Uma suíte de teste ela é composta de diversos métodos, que cada um faz um teste separado. Então, eu vou adicionar o primeiro aqui. Eu vou chamar aqui public void diz oi JUnit. Nomenclatura de teste unitário é uma coisa bem difícil. É um negócio que não... Cada um faz de um jeito, mas uma coisa é certa. Os mesmos padrões de nomenclatura que a gente usa no nosso código, lá no sistema mesmo, não se aplica para os métodos de teste unitário. Um bom nome de método de teste unitário, ele tenta encapsular, sem necessidade de comentário, tudo aquilo que o teste está fazendo. O que torna aquele teste único? É isso que o nome do método tem que dizer. Não precisa ter o padrão de pôr um verbo na frente, por mais que aqui tem, né? Mas não é necessário seguir esses padrões de nomenclatura para testes unitários, porque não é o objetivo deles, né? Você não está documentando uma API, né? Você não está desenvolvendo métodos que serão usados por alguém. Não, você está simplesmente relacionando casos, né, de teste e implementando eles. Então, a nomenclatura ela fica um pouquinho mais flexível. O que o meu teste vai fazer? O teste, normalmente, ele é quebrado em 3 partes. Assim, né? Os dados de teste, chamada do código testado e verificação do resultado. Normalmente é isso. Aí vocês já vão ver que o nosso teste já não tem muita efetividade, porque que tipo de parâmetro a gente tem aqui? A gente tem os argumentos de console, mas nossa aplicação não está nem aí para eles. Então a gente não tem nada aqui. A gente vai chamar o código testado, ok. Agora, verificação do resultado. O que eu tenho para verificar aqui? Eu tenho o console. O console é uma estrutura externa. Ou seja, nós estamos falando de teste de integração. Isso aqui não é um teste unitário válido, né? Se eu realmente fosse fazer efetivo, meu teste unitário poderia parar aqui. Vocês vão ver que aqui tem um negócio importante, né? Ele nem vai aparecer aqui para ser executado como teste. Por quê? 2 coisas. Eu preciso, primeiro, adicionar a biblioteca do JUnit no projeto. Quando nós estamos falando de Maven, existe uma dependência, né, que a gente adiciona, uma dependência de escopo teste, que a gente coloca no projeto. Mas como nós estamos aqui na aplicação console mesmo, aqui no Build Path, Libraries, Add Library, o Eclipse já tem uma opção JUnit, ele já adiciona para você não precisa nem baixar nem nada. Ele já tem isso por padrão. Agora, a partir desse momento, eu consigo pôr uma anotação @teste nos meus métodos de teste. A partir de agora, o Eclipse já entendeu que isso aqui é uma suíte de teste unitário e já apareceu aqui no Run as JUnit Test. Aí, ok, ele já rodou e deu certo. Deu certo, mas é aquele negócio, né? O que isso aqui está protegendo? Está te protegendo contra exceções, no máximo. Não está te protegendo contra mais nada. Por quê? Não tem as asserções, né? Eu não tenho assertions aqui. Então, por mais que está verdinho, está lindo aqui, isso aqui não está me dizendo nada, porque eu não estou testando nada. Mas por quê? Porque eu não tenho o que testar. O meu código é muito simples. E é nesse momento que a gente fica meio revoltado, né? Porque os nossos controllers de CRUD e tal, tem muita coisa lá, por exemplo, que é um salvar que chama lá o service.salvar, só faz isso. Aí o seu teste unitário, ele chama lá o seu controller, e aí ele verifica se o BO foi chamado uma vez, e você fica querendo arrancar os seus cabelos, porque aquilo não faz sentido para você. Mas fique tranquilo, você está são, né? Isso não é loucura, realmente não faz sentido nenhum. Mas a gente tem que fazer por causa de cobertura de teste unitário. Ok. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Vamos produzir alguma coisa que é possível de ser testado. Vamos melhorar um pouquinho essa aplicação aqui. E além dela dizer oi, a gente vai ler alguns inputs do usuário, né? Então nós vamos ler
Aquele exemplo que eu dei lá da concatenação, né? Ele deveria estar usando o String Builder aqui, mas, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma aplicação console, a memória vai ser liberada já já, a gente não precisa se preocupar. Mas não façam isso numa aplicação web. Usem String Builder, por favor. Então, vamos lá, vamos rodar. Tá, dite seu nome, Samuel Brigolato. Tá, ok, isso aqui é um exemplo besta, né? Só que vai servir pra gente aqui, né? Fazer o nosso exemplo. Agora aqui eu acrescentei uma espécie de regra de negócio. É uma regra de negócio besta, só que é uma regra de negócio. Eu tenho uma concatenação aqui, que a gente pode entender ela como uma regra de negócio sobre os dados de entrada, nome e sobrenome, né? Eu quero testar isso. Como que eu faço? Aqui já vem o primeiro benefício, né? Assim, que não é garantir a qualidade do seu código do teste unitário. Ele te força a escrever código modular. Do jeito que está aqui, minha unidade de teste continua sendo o método main. Só que eu não consigo testar o método main, pelo mesmo motivo que eu já falei anteriormente, né? Inclusive, a minha suíte de teste continua passando, que é um absurdo. Pior ainda, ela não passa porque eu estou dependendo do recurso externo que exige input. Então, eu tenho que ter alguém lá no Jenkins escrevendo no console para o meu teste automático passar, o que é nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Então, isso aqui é papel do teste de integração, porque o Selenium faz isso para você, ele faz o papel da pessoa, do estagiário que fica lá preenchendo caixa de texto para o teste unitário passar. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, né? Ele te força a fazer um teste, um código modular. Por quê? Ele vai me forçar a extrair isso daqui num componente separado de código. Isso é bom. Então, eu vou extrair um método aqui. Deixa eu primeiro tirar aqui. Vou chamar de concatenado, né? Por enquanto é só refatoração, né? Aí eu vou pegar e vou extrair em um método chamado concatenar. Concatena também seria um método bom. Parte 1 com a parte 2. Ok, agora eu tenho um método que eu vou tornar público aqui para conseguir chamar ele de fora. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Isso aqui não é uma marreta, isso aqui é ok. Ok, agora olha o que aconteceu aqui. Eu tenho duas unidades agora testáveis. O main, que não é uma unidade testável unitariamente, e o concatenar, que é uma unidade testável unitariamente. Então agora sim eu consigo fazer um teste unitário legal. Porque o que eu consigo aqui fazer? Teste. Public void concatena A com B. Dados de teste. Quais são os meus dados de teste? Parte 1, A. Parte 2, B. Chamada do código testado. Principal, ponto concatenar parte 1 com parte 2. String resultado. Asserções. Agora sim. Agora eu vou usar a classe assert do JUnit e vou chamar... isso que eu falei para vocês que eu não vou ficar fazendo aqui, tá? Tem um monte de assert aqui de vários tipos. Eu poderia pegar um slide aí só para fazer uma tabela deles aí, explicar para que serve cada um, mas eu não vou fazer isso. Eu acho que na hora que vocês precisarem de um assert diferente, vocês vão pesquisar e vão achar. Não precisa de eu ficar fazendo papel de Google, né? Eu vou só falar que os asserts servem para fazer verificações. Então eu vou verificar. O código não é depreciado, tá? Isso aqui é por causa do double, porque double, para quem não sabe, você não pode nunca na sua vida fazer isso aqui, né? Isso não é legal. Tudo bem que isso aqui vai ser sempre falso, mas eu quero dizer assim, comparar dois doubles com igual, ou até mesmo equals, não é bacana.
e ele dá o depreciado por conta disso. Mas a gente não vai fazer com double, a gente vai fazer com string, então não temos esse problema. Os assert, normalmente eles recebem parâmetro, que é uma mensagem, e os dois, no caso do equals, né, os dois parâmetros que você está comparando, para ver se são igual. Depois eu vou escrever a mensagem. Primeiro eu vou pôr os parâmetros. O que é o primeiro parâmetro? É o resultado esperado. A e B. Esse é o resultado esperado. Qual que é o resultado obtido? É o resultado que veio de retorno lá do principal. E a mensagem? A mensagem é qualquer coisa que identifique exatamente esse teste. Você não é obrigado a passar. Todo assert tem uma opção sem mensagem. Mas é legal você informar um pouquinho o que aconteceu, né? Por exemplo, aqui, a concatenação de A com B não retornou o valor certo. É uma possibilidade. Às vezes é boa prática, às vezes é exagero, né? Você pode simplesmente fazer assim também, que vai funcionar igual. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu vou tirar esse aqui, porque esse aqui vai ficar pedindo input toda hora e não vai ajudar em nada. Então, ok, rodou, executou, deu certo. Uma dica, nunca escreva um teste sem que ele tenha falhado pelo menos uma vez. É sempre bom você forçar a falha. Por quê? Para você ver se realmente você implementou um negócio que está fazendo sentido. Então eu vou trocar a parte 1 aqui para C. Passou a dar problema. Esperado A e B, mas foi C e B. Repare que o JUnit até está grifando aqui o que está diferente na string. Realmente é bem legal. Não que isso vá salvar a vida de alguém, mas é legal, é bacana. Então, uma vez que você escreveu um teste que passou, aí você pode, que deu problema, aí você ajusta ele para dar certo e toca o barco, entendeu? E aí você continua escrevendo outros testes unitários até você sentir que aquele bloco de código está suficientemente testado, né? Mas como aqui é um Hello World, eu só vou mostrar para vocês esse primeiro aqui. Então, vocês entenderam a diferença? Olha o que aconteceu aqui. Seu código ficou mais coeso, né? Assim, o main não está fazendo mais um monte de coisa. O main está simplesmente fazendo a interface com o systemout e systemin. Você tem um outro método que está fazendo a sua regra de negócio de concatenação. E esse método está totalmente testado, né? Eu lembro que eu ia falar do public aqui, né? Porque vocês podem ter se perguntado, pô, mas tudo é público agora, né? Assim, esse é um problema, né? Assim, às vezes isso é um problema, porque realmente o teste unitário, o ideal seria que você testasse sempre o menor bloco de código, e se tem um método private na sua classe, você teria que estar testando ele de maneira separada. Só que a gente acaba chegando sempre num meio termo. Quando você tem uma classe, essa classe tem uma API pública, que são os métodos públicos ou a interface que ela implementa, né? É boa prática, normalmente é melhor você só fazer a suíte de teste para esses métodos. Porque se você tem um método privado, normalmente ele está sendo chamado por algum dos métodos. Na verdade, ele sempre vai estar, só não está se alguém esqueceu de tirar o método de lá, né? Por default, por definição, um método private é chamado por um outro método. Então, métodos private a gente acaba considerando que eles estão sendo testados por tabela, através dos testes dos métodos públicos. Então, no caso, eu passei a considerar que o meu concatenar faz parte da API da classe principal. Não faz muito sentido, mas também não faz sentido esse método estar aqui. Esse método estaria em uma classe utilitária, num service, né, em algum outro lugar. Ele seria uma API de algum lugar. E aí, lá faria sentido esse método ser público, ok? Pessoal, então esse aqui é o Hello World de JUnit. Deixa eu voltar aqui, terminar aqui, voltar para a apresentação. Agora, vocês vão fazer uma prática aí, eu vou deixar 10 minutos, tá? Para fazer essa prática. Eu acho que tá bom, mas também se alguém não terminar, não tem problema. Talvez 10 minutos seja até muito. Mas é um negócio bem simples, tá? Assim, basicamente, abrir o Eclipse, fazer isso que eu fiz aqui, e verificar. A diferença é que vocês vão desenvolver, ao invés de uma concatenação, vocês vão verificar se uma string é um palíndromo, né? O que é palíndromo, né?
Uma string ela pode ser lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e é a mesma string. Isso é um palíndromo. Tem alguns exemplos aqui do que é. Tem uma dica. Tem aqui o que eu estou entendendo como a API de uso dessa classe que vocês vão fazer. E eu estou propondo uma suíte de teste para o método, com essa massa de teste aqui. Não precisem fazer todos. Façam, sei lá, os 4 da primeira linha aqui, tá bom. Talvez os 4 e mais um aqui para ter um outro caso de sucesso, mas a questão é, abram um Eclipse e tentem fazer esse Hello World. Qualquer dúvida, postem aqui no chat, podem levantar a mão aqui, qualquer coisa aí vocês podem fazer que eu vou estar respondendo, a galera pode responder também. Então eu vou deixar uns 10 minutos aí para a gente fazer essa prática, aí eu continuo. Todo mundo entendeu? Só alguém dá um joinha aí, só para eu saber que vocês estão vivos. Valeu. Beleza. Eu não sei qual Eclipse que vocês estão usando aí, mas faz uma era que isso vem por default no Eclipse. Provavelmente vocês vão ter o JUnit 4, né? Hoje existe já o JUnit 5, mas ele está em Milestone lá, ele não... O pessoal não usa muito ele ainda, mas ele já saiu. E talvez vocês possam ter o 3. Se alguém tiver o JUnit 3, vai ter uma diferencinha na hora de escrever o método. Vocês não vão conseguir encontrar aquela annotation lá do @test. Há uma diferença pequena, assim. A única diferença é que ao invés de fazer o @test, vocês vão ter que escrever teste no começo do nome do método. Teste, diga oi. Aí o JUnit reconhece. Se eu não me engano, tem que estender uma classe também, mas eu acho que ninguém deve estar com o JUnit 3 aí. Se alguém tiver com problema, com dificuldade, me avisa que eu dou uma pesquisada aqui. Mas quem tiver com o JUnit 4, pode fazer assim. Quem tiver com o 5, se eu não me engano, isso não mudou. Eu acho que é igual aí. No caso aqui, eu fiz com o 4. Eu estou com o Eclipse Neon.
E aí, pessoal, como é que tá indo aí? Vocês querem que eu deixe mais tempo? Vocês estão conseguindo fazer? Parar em algum canto? Beleza, tranquilo. Boa. Sempre acho, nunca tenho certeza. Isso é uma verdade que o programador aprende aí às vezes de maneira difícil, né? Vou esperar até 35 aqui, aí eu continuo. Pode ficar tranquilo aí. A ideia também não é nem que vocês consigam chegar até o final, caso não consigam, é mais que vocês realmente façam, né, uma asserção, um teste unitário, mesmo que ele não dê certo, né? A intenção não é que vocês saibam fazer um algoritmo para testar o palíndromo, mas é que vocês realmente tenham passado por toda essa questão do teste unitário e tal.
Pessoal, então eu estou compartilhando a tela aqui para vocês irem comparando aí com o que vocês estão fazendo. Primeira coisa que pode ter dado trabalho aí para vocês é identificar exatamente o que é que vocês vão testar, né? Porque, de novo, tem o mesmo problema. Como que a gente trata as entradas e saídas, né? O input e output do usuário e do console. Essa é uma dificuldade mesmo, né? Faz parte do aprendizado aí. Então, o que eu fiz primeiro aqui? Eu criei um projeto. Esse aqui eu não vou fazer do zero, não, tá? Acho que a gente tem a oportunidade de falar outras coisas até as 8. Então, eu vou mostrar isso daqui do que já está feito mesmo. Então, nós temos aqui um principal. Basicamente, é uma aplicação que vai ficar rodando indefinidamente. Ela fica perguntando por palavras. E aí, ela fala se é palíndromo ou não. Então, basicamente, ela faz isso, indefinidamente, né? A intenção não era que vocês fizessem exatamente igual, vocês poderiam ter feito algumas outras coisas, como criado uma string, né, e já passado a string e mudando a string toda vez, lido da linha de comando. Tem diversas maneiras. A gente não está preocupado com a interface com o usuário, isso é um outro ponto importante. Como nós não estamos fazendo teste de integração, a gente não se preocupa muito com a interface para o usuário, né? O que eu quero é testar o meu componente de código que verifica realmente se é palíndromo ou não. Então, reparem que nada do que está aqui está sendo testado. Aqui na minha classe de teste eu nem tenho um principal teste. Por quê? Eu não vou testar o que faz interface com o usuário, não é esse o objetivo. Eu criei aqui uma classe chamada verificador palíndromo, com um método palíndromo, assim como eu coloquei ali no slide, né? Aqui tem uma parte comentada, eu vou explicar o porquê, é só para a gente trocar a implementação e vocês verem um negócio bacana acontecer. Basicamente, eu usei um string builder, né? Assim, o string builder tem um método reverse, que você pega a string revertida e testa com a própria palavra. É um jeito bem, sim, sucinto de fazer o teste do palíndromo. Não é o mais performático, mas funciona, né? E tá bom. Ele resolve o nosso problema, né? Assim, nem sempre aquilo que tem mais performance é o que a gente tem que fazer. Às vezes usar o código mais simples é melhor. Alguém aí fez esse método usando já a solução dos for logo de cara? Ou alguém usou o string builder? Escreve aí o que vocês usaram. String builder ou for ou alguma outra coisa? Ou magia negra? Ah, legal. Legal que teve diversas coisas. Espero que ninguém tenha usado magia negra. Legal. É exatamente o que está aqui, né? E aí a solução do for que está embaixo aqui. Então, lá na minha casa de teste agora, eu fiz alguns testes diferentes. Google, provavelmente eu caí no mesmo Stack Overflow que vocês caíram, porque foi de lá que eu tirei esse string builder lá. Provavelmente foi no mesmo lugar. O Google sabe programar pra gente, né? A gente só diz que sabe. Quem sabe mesmo é o Google. Deixa eu ver. Não foi esse. Não foi esse que eu fiz, não, mas tudo bem. Bom. Tá, eu fiz 3 testes aqui. Primeiro, string vazia é palíndromo, nulo não é palíndromo. Isso aqui é uma regra de negócio que eu não especifiquei para vocês lá, vocês podem reclamar comigo. Se alguém fez o nulo ser palíndromo, tá ok também, tá certo. Isso aqui é uma regra de negócio não especificada, a gente também está acostumado com isso. String vazia é palíndromo, também puramente porque eu achei que deve ser, né? Nada obriga a ser. E o conjunto de testes, que assim, eu fiz aqui de uma maneira mais rápida, aqui eu coloquei diversos para serem testados ao mesmo tempo. Isso aqui não é necessariamente legal, porque se ele dá problema em um, ele não testa os outros, mas para o nosso caso aqui atende perfeitamente, a gente não precisa de tanto preciosismo assim. E como é mais fácil de desenvolver, para a gente é melhor, né? Eu fiz um mapa e aí eu percorri cada caso de teste desse e testei cada um deles separadamente. Neste ponto, para quem comentou lá do teste de aceitação, normalmente os testes de aceitação eles vêm com uma tabela de massa de dados. E as ferramentas de teste de aceitação, como o JBehave, por exemplo, elas têm um idioma que suporta você colocar como parâmetro
as colunas daquela tabela. Então você conseguiria fazer alguma coisa desse tipo, conjunto de testes, e aí palavra e resultado esperado. E aí a própria ferramenta internamente já chama uma vez para cada um dos itens da massa de teste. É muito legal, muito bacana. O JUnit 5 suporta isso por default, o JUnit 4 e 3, pelo que eu vi, não. Então não dá, tem que fazer essas gambiarras aqui mesmo. Atendem o nosso requisito, mas não fica tão bom, porque elas não testam simultaneamente todos os casos, né? Testa até onde deu. A partir do momento que deu problema, ele para. Tá. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Vamos imaginar que alguém disse que, olha, o algoritmo do String Builder lá não está tendo performance suficiente para a aplicação, né? Não é bom, vamos desenvolver um algoritmo melhor. A gente consegue percorrer a string, né? Fazer a verificação dos caracteres um a um e tal, né? Aí eu fiz aqui. Esse aqui não é o que tem a melhor performance, mas ele já vai ajudar a gente a explicitar aqui, né, o conceito. Então eu estou refatorando o meu código. Eu troquei de uma maneira de string builder para um algoritmo usando um loop que verifica caractere a caractere se é igual. Isso aqui não é o que tem maior performance. Por quê? Eu não preciso verificar até o final. Eu posso verificar só até metade, né? Metade menos 1. Metade floor, né? Assim, eu não preciso. Se tem uma quantidade ímpar de dígitos, de caracteres, eu verifico só até a metade, sem desconsiderando aquele do meio, porque aquele do meio eu não preciso verificar. Mas eu não quero fazer essa otimização agora, né? Assim, a gente não está aqui para isso nesse momento. Então, isso aqui já nos atende. Aí eu vou rodar aqui a suíte de teste de novo. Deu um problema. Isso aqui é by design, esse problema aqui. Reparem que, sim, bem normal, é bem possível, com que durante a minha refatoração, eu tenha esquecido, por exemplo, desse teste defensivo do null aqui. Ele estava desenvolvido, estava funcionando legal, só que na hora que eu fui refatorar, eu estava tão focado na melhoria de performance que eu me esqueci de testar o caso de tabela. Que o cara não tinha nem especificado o requisito, quanto mais eu vou lembrar de testar ele de novo. Não vou lembrar, né? Então, é nesse momento, aqui agora, na refatoração, que o teste unitário se paga. É aqui, né? Não é lá na primeira, é aqui. Porque o teste unitário me ajudou a lembrar de que o desenvolvedor anterior me alertou. Olha, tem o caso especial do nulo. Eu já sofri, eu já perdi uma noite de sono por causa do nulo. Não perca você também. É basicamente isso que o teste unitário está dizendo. Quando a gente roda o teste unitário, ele deu problema aqui, né? Deu um null pointer. Por quê? Aí você vai investigar, vai descobrir, eu tirei a porcaria do código, não precisava, tal, blá, 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 blá. Vamos copiar, né? E aí, a hora que você rodar, ele vai passar todos os testes de novo e o seu código continua funcionando, no mínimo, tão bom quanto o anterior. Pelo menos no que diz respeito a esse teste unitário aqui, né? Então, o que eu queria mostrar? Esse cenário hipotético de refatoração, de mudança de requisito, de defeito de performance. Não, o String Builder não teve performance suficiente aqui, eu preciso fazer a busca no for direto. E aí, né? Alguém precisa de verificar se um palíndromo de 7 GB, uma string de 7 GB é palíndromo ou não. Você não pode criar uma cópia dessa string em memória. Você malemar vai ter espaço para uma, se seu computador é de 8 GB. Se for de 4, você não consegue nem testar. Agora, entendeu? Então, nesse cenário absurdo, que é normalmente o que a gente não consegue prever e que acontece em produção, é onde esse tipo de coisa pode acontecer. E aí, na refatoração, tem o benefício de usar o teste unitário. Ok? Alguém tem alguma pergunta que quer fazer nesse momento aqui? Ou a gente pode seguir? Maravilha. Então, voltando aqui, né? Meça seus assets, né? O que é isso? Assim, cara, de novo, né? Voltando naquele porcaria daquele edital, né? O edital
pede para a gente fazer 80% de cobertura de código, né? Aí, o desenvolvedor começa a desenvolver adoidado aquele monte de teste unitário e não está nem aí para os asserts. Ou ele não coloca, ou ele coloca coisas do tipo... imaginar uma coisa assim, eu vou... No meu cenário de teste, né, por exemplo, lá no meu caso de teste, eu chamo o próprio... Vamos imaginar um cenário bem besta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Que aqui no caso eu não testo com equals, mas vamos imaginar naquele caso da concatenação. Eu vou pegar aqui e vou mostrar aqui para vocês. Não vou mostrar a tela não, só vou copiar e colar no chat mesmo. Então tem esse assert aqui, né? Aí, imaginem que a pessoa vá lá e faça assim. Cara, isso aqui é um absurdo, né? Porque a pessoa provavelmente copiou o código lá da classe que faz a concatenação e esse assert ele é meio que inútil, né? Assim, o que eu quero dizer aqui? Se você está replicando o seu código na sua suíte de teste, você não está testando nada. Você está testando que você é um bom copiador. Você não está testando a funcionalidade, você não está testando requisitos. Então, os dados da sua massa de teste não podem ser calculados. Não pode ter muita inteligência na suíte de teste. Você tem que usar hardcode mesmo, né? A forma de cima está correta, não a forma de baixo. Seu teste unitário não tem que ser inteligente. Eu não estou escrevendo nada aqui não, tá? Que eu estou com um tique no caps lock aqui e ele está achando que eu estou escrevendo. Vou parar aqui. Então, por que meça seus asserts? Assim, faça asserts, né, asserções que realmente façam diferença, que ajudem, né? Não que simplesmente estão lá para o sonar parar de reclamar ou para que você possa atingir a cobertura que você precisa, ok? Técnica, né? Identificar os casos de borda. O que eu quero dizer com casos de borda? Às vezes uma dificuldade que a gente encontra, principalmente quando está testando calculadora, coisas que tem a ver com data, quais datas eu uso, né? Qual a minha massa de teste? Porque se você for fazer, por exemplo, uma calculadora A mais B, se você for fazer um teste completo, você tem que testar todos os integers de min value até max value com todos os outros integers também, de min value mais max value. Você não vai fazer isso, né? Você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer? Você precisa identificar os casos de borda. O que são casos de borda? Os casos mais relevantes. Por exemplo, numa divisão de inteiros, quais são os casos mais relevantes? Positivo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo, positivo com zero, negativo com zero, por exemplo. Isso seriam categorias relevantes para o seu teste, né? E também os extremos, né? Min value, max value. Min value dividindo max value e por aí vai. Né? A identificação dessas categorias vai facilitar com que você identifique qual a massa de dados que você tem que usar. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, suponha um método boolean é maior de idade, recebendo a idade. Quais são as categorias? Quais são os casos de borda desse caso aqui, né? Então, aqui no slide seguinte, eu demonstro isso aqui. Esses seriam os casos de borda que eu julgo suficientes para testar um componente que faça a verificação de se você é maior de idade ou não. O null, né? O null sempre deve ser testado. O null é praticamente uma chance de encontrar bug, é um vale bug, né? Passar o null para as coisas é um vale bug. Então, é sempre bom fazer o teste do null. 18, 17 e 19, por quê? O 18 é exatamente o valor, então, dependendo da condicional que a pessoa usou, pode dar problema. O 17, porque é o primeiro que efetivamente é menor que 18, e dali para baixo, você pode considerar que é a mesma categoria. 19, porque está acima do 18, é a mesma coisa, só que para o lado diferente, né? Min value, max value, porque são os extremos, e 0 e 1, porque estão perto do 0, e a gente acha que o 0 é especial, porque ele, sei lá, porque ele está no meio. Mas assim, esses 4 aqui, né, o 0, o menos 1, o max value e o min value, são discutíveis, né? Assim, talvez para esse cenário você não precisaria usar eles, é um pouquinho de preciosismo. Mas com certeza você não precisa escolher valores aleatórios, do tipo 512, 471, né? Não precisa. Você identifica as categorias
18 para cima de 18 para baixo de 18 e não passar valor, e essas são suas categorias. Você usa um valor de cada uma dessas categorias que provavelmente seu teste está bem efetivo. Não tente chegar no 100%, isso não é legal. Se você escrever mais testes do que esses que estão aqui, você só vai dificultar a manutenção. Porque quando tiver uma evolução, é mais coisa para você ajustar. E se você escrever menos teste, você dificulta a refatoração. Porque você encurrala menos o seu código. Então você dá mais chance, por exemplo, se a gente não tivesse escrito o caso do null no palíndromo, haveria mais chance, na verdade haveria praticamente uma certeza de que nossa refatoração daria problema com o null, né? E possivelmente null era um valor válido naquele caso e ia causar uma regressão na aplicação. Questionário, mais um questionário aqui, percentual de cobertura. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Respondam aí. Eu não consigo ver quem foi que respondeu aqui não, viu? Podem meter a lenha aí. De vez em quando eu faço algumas perguntas bem polêmicas, vocês podem responder despreocupados. Que eu não consigo ver quem foi, só quantos responderam. Pessoal, não esqueçam que tem duas questões ali, hein? Se alguém não estiver vendo ali, ó, dá um scroll para baixo aí, que tem outra questão lá embaixo, são duas. Três pessoas responderam a de cima e não responderam a de baixo. Eu vou considerar que é 0%, estão com medo de responder. Eu acho que... é porque eu não precisa apertar no botão. Tudo bem, vou considerar que é 0. Tô brincando, pode responder pelo chat aí. Mas é porque você vai selecionando e só aperta no botão no final. Mas tudo bem. A outra pergunta é essa daqui, ó. E a resposta para quem não respondeu, eu vou considerar que é essa. Vou mandar um relatório depois no final. Brincadeira, pessoal. Então vamos lá. Eu vou finalizar aqui. Então, o que a gente tem aqui, né? Uma parte do pessoal que não trabalhou. Eu não sei se esse pessoal que resolveu... bom, provavelmente esse de 0 a 20 era 0, né? Tudo bem, eu vou entender que esse... Dificilmente... Alguém era alguma coisa entre 1 e 20? Eu formulei mal aqui as opções. Se alguém tinha alguma coisa entre 1 e 20% aqui, me avisa, por favor, que eu nunca vi. 41 e 60. Bacana. Qual que era o projeto do 41 e 60? Se alguém quiser comentar aí. Se não quiser, tudo bem. 81 e 95 realmente é o mais comum. É o que a gente normalmente vê. E de 96 a 100 o cara tem que ser muito, assim, não tem que conhecer nada de tecnologia mesmo para pedir um negócio desse. E na de baixo, BNDES deixa só um... Bom,
não é à toa que sempre tem a discussão do porquê que está sendo feito teste unitário em tudo lá, né? Mas, tudo bem. Aqui eu achei bacana, no que vocês, se vocês pudessem escolher, né? Eu achei legal, porque ficou no 41,60, que eu acho que é uma quantidade bacana. Mas de verdade, assim, eu vou dizer agora qual que é a real. A real é que teste unitário de cobertura não presta para nada e que não existe resposta certa para isso, que é o que eu vou falar no próximo slide ali, né? A gente acaba tendendo a querer que seja menos porque a gente quer que doa menos, né? O problema de ter que ficar... Tá aí uma estratégia legal, né? Assim, não é tão, assim, ainda assim... Você acaba tendo que fazer muito teste de métodos da classe de serviço que simplesmente... legal, bacana. É que aí, Thiago, assim, se é método privado, é aquela história. Se ele está lá, ele está sendo chamado por algum método público. Então, ele vai ser coberto do mesmo jeito. Se ele está lá e não é chamado por método público, aí o problema, aí realmente tem que descer a lenha no desenvolvedor mesmo. Então, nesse caso, eu acho que é bacana. Realmente, eu acho que a do arco aqui, eu acho que é o que está mais legal, assim. Camada de serviço, que é onde deveriam estar as regras de negócio, e ainda sendo questionável, né? Assim, ainda podendo justificar. Isso é bacana. 100% de outras camadas fica bem inviável, 100% da camada de controle, 100% da camada de persistência, fica um negócio chato de fazer, um negócio difícil. Ou seja, percentual é um negócio perigoso, né, de trabalhar. E aí que a gente vai entrar no próximo slide. Eu vou parar aqui no próximo, tá? Aí a gente tem algumas outras coisas, mas que eu acho que dá pelo menos mais uma hora aí de trabalho, e eu não quero fugir dos nossos horários combinados para não atrapalhar ninguém, né? Assim, eu acho que a gente combinou das 6 às 8, vamos fazer acontecer das 6 às 8, a gente tem liberdade aí para depois qualquer coisa faz no futuro, né? E o que eu quero, assim, deixar bem claro para vocês aqui, é que eu sempre vou dar preferência para contribuição de vocês, entendeu? Assim, se vocês tiverem, por exemplo, foi muito bacana aquele slide da comparação, eu acho que vocês participaram, eu acho que tem que ser assim, se alguém quiser em algum momento assumir a palavra e falar e propor alguma ideia para a gente discutir, eu acho que é melhor isso do que simplesmente passar pelos slides correndo, né, para ficar falando alguma coisa. Então, por isso que eu não estou tão preocupado em passar todos os slides, eu estou mais preocupado em realmente conseguir passar algumas ideias diferentes, algum conhecimento, né? E aí sempre vai ter um outro dia aí que a gente pode falar, pode terminar esses slides que eu acho que é bacana, o que tem para frente aqui, é bem legal. Acho que vale a pena. Bom, esse slide eu coloquei até aqui na frente, que é uma opinião, porque isso aqui é um assunto muito polêmico, né? Assim, muitas pessoas, principalmente os clientes, adoram percentual de cobertura, mas eu acho totalmente inútil, assim. Eu só vou apresentar algumas justificativas do porquê. Ninguém precisa acreditar ou não, é só refletir sobre o assunto mesmo, né? Bom, eu escrevi algumas coisas aqui. Por exemplo, cobertura de teste unitário. Primeiro, garante que tenha CERT? Não garante. Existe análise estática de código que garante se tem a CERT ou não nos testes unitários, mas não é a cobertura que diz isso, é o SONAR, é outra coisa. A cobertura de teste unitário não garante nem que tenha CERT no seu teste unitário. Muito menos que esses acertos estão bem escritos. Você pode fazer um acert lá de qualquer coisa, acert true passando um true, que para o SONAR está ótimo. Para o percentual de cobertura está ótimo também, só não está ótimo para quem vai desenvolver lá no futuro. E o pior de tudo, que eu acho que é o percentual de cobertura, o pior de tudo ele estimula a escrita de casos de teste ruins. Ele estimula. Quando você fala que o projeto tem que ter 90% de cobertura, eu tenho certeza que os 10% que não estão cobertos vão ser os 10% dos códigos mais complexos do projeto. Você vai fazer casos de teste para todos os get set, vai fazer casos de teste para todos os controllers, todos os repositórios, mas a calculadora de PTU, João Paulo está aí que não me deixa mentir, para a calculadora de PTU não vai ter teste unitário. Mentira, né? Na Mega é o contrário que a gente faz não faz isso na Mega, né?
Exatamente. Então, se você tiver que escolher simplesmente pela cobertura, pelo percentual de cobertura, você vai fazer o teste unitário para tudo, menos para aquilo que importa. Ou seja, você perdeu o tempo, é um crime isso. Você perdeu o tempo, você não fez o teste que te ajuda, você não aferiu nada, né? Ou seja, para que presta isso? É uma falsa sensação para o cliente de que ele está protegido, mas na verdade aquele projeto está uma bomba, porque não é nem um projeto que foi feito sem o teste e nem um projeto que foi feito com um teste bom. É um projeto que tem o teste lá só para passar numa métrica. Horrível, péssimo. Mas gestor adora número, então é por isso que eles pedem. Né? Uma solução que eu costumo propor, algum dia alguém vai aderir, da mesma forma que não tem uma homologação automática para requisito, você não vê requisito sendo homologado automaticamente, né? Você não vê, você põe no DocX lá no software e ele te diz lá, homologado ou não. Isso não acontece. Da mesma forma, não pode ter uma homologação automática de casos de teste, né, de cenários de teste, porque é uma arte, não é um negócio que você faz numa linha de produção. Não é fácil. Você projetar a suíte de teste é difícil. Então, você não pode ter validação manual. Você tem que ter alguém do cliente olhando aquilo. E mais, sentando do seu lado e definindo o que vai ser testado. O que você quer que teste? Vamos testar essa calculadora de imposto aqui, que esse negócio é uma bomba e vai calcular tudo errado, e os seus cidadãos vão vir reclamando, ou não. Porque se eles reclamarem é melhor. Se eles não reclamarem é porque eles estão pagando menos. E aí o negócio vai estralar bem forte, né? Então, vamos decidir com o cliente o que fazer de teste unitário, junto com alguém técnico, né? Não o usuário de negócio, mas alguém técnico. Vamos decidir o que fazer. É bem mais bacana isso, né? E quando não for possível, vamos tentar ao menos definir com o cliente alguns pacotes para tirar, né? Por exemplo, que é mais ou menos o que aconteceu no Arco, que eu acho legal. Olha, não vamos testar controlador, não vamos testar entidade, não vamos testar sei lá o quê. Vamos testar só aqui a camada de utilitário, a camada de serviço. Vamos combinar assim? Eu acho que vai ficar melhor. Não, beleza, já é um caminho, né? O melhor seria uma validação manual, mas se isso não for possível, a gente vai para um caminho diferente aí de sentar junto com o cliente e definir pelo menos alguns pacotes em que isso vai ter que ser sido rejeitado, né? Nem sempre isso é possível, o BNDES está aí para dizer que edital né, tudo que tem que estar lá e não tem o que fazer, e beleza, a gente convive com isso. Mas às vezes né? Às vezes a pessoa está com abertura e deixa fazer essas coisas, e é bem bacana quando acontece. Ok? Realmente isso aqui é um slide que tem muita opinião, tá? Não é algo que vocês vão encontrar aí escrito em livro, né? Eu costumo discordar bastante desse tal de percentual de cobertura. Mas eu acho que assim, a experiência nos diz de que também não adianta nada, né? Aquele código, quando alguém diz que está com 80% de cobertura, para mim isso não significa nada. Se está exatamente com 80%, então aí o negócio complicou, porque aí realmente foi feito só para chegar no 80%, né? A pessoa está lá, desenvolve um caso de teste, roda o sonar e fica na esperança para ver se já bateu 80%. Aí corrige um defeito, adiciona 2 linhas de código, saiu do 80%. E aí, né? Bom, mas enfim, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser falar agora aqui, para a gente discutir, eu não vou mais passar nenhum slide. Eu acho que para hoje já deu um conteúdo legal. Vou pedir, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem o meu e-mail se vocês quiserem mandar qualquer pergunta ou feedback. Legal, cara, obrigado. Aí qualquer feedback que vocês quiserem mandar, né, assim, sugestões, cara, de temas, né, assim, eu acho que é legal também para os futuros aí, eventualmente. Alguns que vocês mandaram eu já capturei aqui, incluí na planilha. Caso vocês queiram propor outros, só falar. A ideia é fazer mini cursos pequenos, a ideia é que sejam realmente 2 horas, não é para matar ninguém, assim, ficar a semana inteira estudando. Assim, não, vamos pegar 2 horas, talvez, não sei qual vai ser a temporalidade, mas vamos pegar 2 horas e vamos discutir sobre um assunto, igual a gente está fazendo hoje aqui, entendeu? Vamos discutir sobre... Eu não vou ficar replicando documentação, eu quero realmente discutir, trocar ideia. O slide está aqui só para servir de suporte, né? Mas o melhor é a gente ficar trocando ideia mesmo.
A ferramenta aqui ela tem bastante coisa, ela tem como abrir a discussão para todo mundo, mas ia virar um mercado de peixe isso aqui, eu achei melhor deixar fechado. Mas nada impede que um dia a gente faça um evento em que realmente todo mundo converse ao mesmo tempo. A gente tenta fazer isso, mas não é um canal duplex de comunicação. Eu acho que não vai dar certo, mas a gente pode testar. Então, basicamente, eu acho que é isso. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, aí eu fico aguardando o feedback de vocês lá. Beleza, pessoal? Exatamente. Agradeço, então, a presença de vocês aí. Aí, qualquer pergunta, vocês podem mandar. Valeu, hein? Até a próxima.